Let's pray 2 by 2. Vamos orar 2 a 2? Amen. Just 1 minute. Por 1 minuto. Oh, Lord Jesus. Lovely Lord. Lord Jesus, we love you. Jesus, te amamos. Thank you for this opportunity to be back together. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos de novo. Thank you, we're meeting in your name. Obrigado porque estamos nos reunindo em teu nome. Lord, we praise you this evening. Senhor, te louvamos essa noite. Oh, Lord, we declare we love you. Senhor, declaramos que te amamos. Thank you, Lord, tonight we can have a new beginning. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos ter um novo começo. Lord, you are our new beginning. Senhor, seja o nosso novo começo. Lord, this time draw us closer to you. Senhor, nesse tempo nos atraia para ti. Oh, we want to see who you are. Queremos ver quem o Senhor é. We want to see the power of your resurrection. Queremos ver o poder da sua ressurreição. Lord, we open our hearts to you. Senhor, abrimos o nosso coração a ti. Oh, Lord, fill us with yourself. Oh, Senhor, nos encha contigo mesmo. Lord, grant us an exercise spirit. Senhor, faça que exercitemos o nosso espírito. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Grant us an open sky. Nos dê um céu aberto. Oh, we want to see you on the Nós throne. queremos vê-lo no trono, Oh, reign in the heavens and reign in our hearts. reinando nos céus e reinando em nossos corações. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amen. Amém. Amen. So we come to message 4 of this series. Então nós chegamos na mensagem 4 dessa série. I feel like there's just been a lot of enjoying of the Lord. Eu sinto que temos tido muito desfrutar do Senhor, né? We're getting to know the Lord day by day, moment by moment. Nós conhecemos o Senhor dia a dia, momento a momento. And this evening the title Então nessa noite o título is to know Christ é Conhecer Cristo and the power of His resurrection. e o poder da sua ressurreição. And we have a lot of verses here. E há muitos versículos aqui, But we'll enter into the verses as we go along. mas nós vamos entrar nos versículos conforme a gente anda. But just to open up this time, Mas apenas para a gente abrir esse tempo, there's a portion of Watchman Nee's ministry that I want to sort of start with. há uma porção do ministério do irmão Ni que eu gostaria de começar por ela. And this section actually is really the same title as the message. E essa sessão, na verdade, é o mesmo título dessa nossa mensagem. Knowing Christ and the power of His resurrection. Conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. But within this portion in Brother Nee's ministry, Mas essa porção do ministério do irmão Otmani, there's a message that's titled Knowing the Power of Christ's Resurrection. mas há uma mensagem intitulada Conhecer o poder da ressurreição de Cristo, For the purpose of His testimony, of testifying for Him. para o propósito de testificar para Ele. In the message, I was really touched by this because the brother opened up with this portion. Então na mensagem eu desfrutei muito disso porque o irmão ele abriu essa porção. Because we need to see why we want to know Christ. Porque precisamos ver por que nós temos que ver Cristo. And not only know Christ, but to experience the power of His resurrection. E não simplesmente conhecer Cristo, mas conhecer o poder da sua And ressurreição. this portion actually is really very, very enjoyable. So I'm going to read a portion of it, and you are reading Portuguese? Or? Not in Portuguese, I'm gonna translate here. Okay. Mas eu vou ler essa porção, porque ela é muito rica, eu vou ler para os irmãos. Okay. So if I can read it here, sorry. Eu can read here too. Okay, same. Okay. This portion says that the extent of the testimony we bear
depends on the extent of our knowledge of Christ. Aqui nessa porção diz: a extensão do testemunho que nós carregamos depende da extensão do nosso conhecimento de Cristo. No one can testify for the Lord without knowing Him. Ninguém pode testificar pelo Senhor sem conhecê-lo. The extent of our knowledge of Christ determines the magnitude of the testimony we bear. A extensão do nosso conhecimento de Cristo determina a magnitude do testemunho que carregamos. But knowing Christ is knowing the power of His resurrection. Mas conhecer Cristo é conhecer o poder da sua ressurreição. So the power of His resurrection constitutes a major portion of our knowledge of Him. Então, quando conhecemos o poder da sua ressurreição, nós o conhecemos. E o conhecimento do poder da sua ressurreição constitui a porção maior do nosso conhecimento dele. So we must know the power of Christ's resurrection before we can know Christ. Então, precisamos conhecer o poder da ressurreição de Cristo antes que nós possamos conhecer Cristo. And I really appreciate it. It says the power of the Holy Spirit is for testifying for Christ. Então, eu desfrutei muito dessa frase. O poder do Espírito Santo é para testificar por Cristo. You can even see this in the Gospels because when the Lord said He's going to send the Comforter, Nós podemos ver isso até nos evangelhos, quando o Senhor disse: eu os enviarei o Confortador. and He said He would testify concerning me. Ele diz que ele testificará de mim. So that's why we need to have this power of the Holy Spirit. Então- It's really for the testimony of the Lord. Então, por isso que temos que ter esse poder do Espírito Santo, que é para o testificar de Cristo. And it says the essence of our testimony is our knowledge of Him. Aqui diz também: a essência do nosso testemunho é o nosso conhecimento dele. Okay, so another portion here. Speaking briefly about what testimony is. Testimony is not a doctrine. Uma outra porção que eu desfrutei aqui, falando sobre o Testimony testemunho, is not a doctrine. não é uma doutrina. We cannot come up with it in our mind. Nós não podemos fazer isso na nossa mente. The testimony is not a theology. O testemunho não é em teologia. We can testify of Christ whom we know. Nós só podemos testificar de Cristo com relação ao que nós conhecemos. Okay. It is impossible to have the power of witnessing in Acts 1:8 É impossível ter o poder de testemunhar em Atos 1:8 without the knowledge of Philippians 3:10. sem o conhecimento de Filipenses 3:10. This can never happen. Isso nunca acontecerá. One must have the experience of Philippians 3:10 Você precisa ter a experiência de Filipenses 3:10 before you can have the power of Acts 1:8. antes que você tenha o poder de Atos 1:8. Once we know Christ and we know the power of His resurrection, Uma vez que conhecemos Cristo e o poder da sua ressurreição, we will spontaneously testify for Christ nós vamos testificar por Cristo espontaneamente and spontaneously have the power of the Holy Spirit. e ter o poder do Espírito Santo espontaneamente. So I really appreciate it, and I think it's a good way to sort of open up this fellowship. Então eu realmente desfrutei, acho que é uma maneira muito boa da gente começar, a gente abrir essa mensagem. So in Acts 1:8, Então em Atos 1:8, the Lord was telling the disciples, o Senhor estava dizendo aos discípulos, and He said, e ele diz: but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, and you shall be my witnesses e sereis minhas testemunhas, in Jerusalem and in all Judea tanto em Jerusalém como em toda a Judéia and Samaria and unto the uttermost part of the earth. e Samaria e até os confins da terra. We have to remember that this is before the church was actually brought forth in Nós Acts. temos que lembrar que isso, na verdade, é antes da igreja ter sido criada. So really, in the creation of the church, there Então- needs to be, the church is a testimony. The church is a witness. Então, realmente, para a criação da igreja, a igreja ela precisa ser um testemunho. And a witness. E um testemunho. I got it. Oh, Senhor Jesus.
Oh, and then Philippians 3:10 says to know him and the power of his resurrection. E então Filipenses 3:10 diz: "E para conhecer-lhe o poder da sua ressurreição And the fellowship of his sufferings, e a comunhão dos seus sofrimentos, being conformed to his death." sendo conformado com a sua morte." So we see that, the Lord is raising us up to be witnesses. Então nós vemos que o Senhor está nos levantando para ser testemunhas. And the extent of our witnessing depends on how much we know him. E a extensão do nosso testemunho depende do nosso conhecimento dele. So how much do we know him? Então, o quanto conhecemos ele? We need to ask ourselves. Nós temos que nos perguntar, Not introspectively, não introspectivamente, but especially we have a new beginning, mas especialmente nós temos um novo começo. right? So we need Certo. to ask ourselves, Então temos que nos perguntar, how much do we know the Lord? o quanto conhecemos o Senhor? If we know him just as our savior, Se conhecemos ele simplesmente como nosso Salvador, then that's the only testimony we have. então esse é simplesmente o testemunho que nós temos. But if I ask each one here, Mas se eu pergunto a cada um aqui, give me a word for Christ that represents Christ, me dê uma palavra de Cristo que representa Cristo, I'll probably have 100 words. provavelmente nós vamos ter 100 Because he palavras. is so unsearchably rich. Porque ele é extremamente rico. And we need to stretch out like Paul, Nós temos que buscar como Paulo. so that we can apprehend him. E então nós podemos apreendê-lo. Okay, maybe we can get a little bit into the verses, and I just want to share a little bit about this sequence in Philippians 3. Então vamos entrar nos versículos. Eu só gostaria de mostrar aos irmãos essa sequência em Filipenses 3. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, amém. So we see Philippians 3 verses 5 through 11, Então nós vemos em Filipenses 3, do versículo 5 ao 11, and particularly like in verse 5 and 6, principalmente no versículo 5 e 6, we see where Paul nós vemos onde Paulo expresses all his gains, expressa todos os seus ganhos, all his accomplishments todos os seus, tudo que ele conseguiu in the flesh, na carne, without Christ. sem Cristo. So he said he was circumcised on the 8th day. Então ele diz: fui circuncidado ao 8º dia, He was of the race of Israel, da linhagem de Israel, the called race, a raça chamada, and he is of the tribe of Benjamin. da tribo de Benjamim. He is a Hebrew, born of Hebrews. Ele era hebreu, nascido de hebreus. He is, as to the law, he was a Pharisee. E quanto à lei, ele era fariseu. This is the top religious group. Esse é o grupo religioso mais top que tinha. And as to zeal, he was persecuting the church because he was for the law. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja porque ele era pela lei. And as to the righteousness which is found in the law, he was blameless. E quanto à justiça que há na lei, I think all irrepreensível. the Jews would say Paul was perfect. Eu diria que todos os judeus diriam que Paulo era perfeito. But this is an attainment for him in his flesh. Mas isso é algo que ele conquistou na sua carne. He had a perfect pedigree as a Jew. Ele tinha o perfeito padrão para um judeu. But then in verses 7 through 9 we see that Mas no versículo 7 ao 9, nós vemos he counted all of these gains as loss. Nós vemos que ele contou todos esses ganhos como perda. Why? Por quê? Because he saw Christ. Porque ele viu Cristo. Because he began to experience he began to have the excellent knowledge of Christ Jesus. Porque ele começou a ter Excellent knowledge o conhecimento excelente de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Okay, and then of course he was also righteous. He said that he was now a righteousness which is out of God actually. So the righteousness that he had Então a justiça que ele tinha was his own righteousness.
A justiça que ele tinha antes era a sua própria justiça. But now in these verses, Mas agora, nesses versículos, he has a righteousness that is out of God ele tem uma justiça que é de Deus and is based on faith. e é baseada So na fé. there was a change Então há uma mudança before Christ antes de Cristo and after Christ. e depois de Cristo. When he saw Christ, he Quando- counted all things as loss. Quando ele conheceu Cristo, ele considerou todas essas coisas como perda. And eventually we see in verse 10, which we read before, E então vamos por fim ver no versículo 10. this is the result of his counting everything as loss. Isso é o resultado de ele considerar tudo como perda. He began to know Christ. Ele começou a And he conhecer and Cristo he desired to know more e ele desejava conhecer mais about Christ. acerca de Cristo. So anyways, this is just a brief opening regarding this matter. Então, de qualquer forma, esse é um breve começo para a gente entrar aqui. Okay, Roman number 1. Então, o algarismo romano 1, Paul aspired to know Christ. Paulo aspirava a conhecer Cristo. This is such a simple sentence, Essa é uma sentença, uma frase tão simples, but it's actually quite loaded. mas It's actually quite full. na verdade ela é muito completa. So Paul, Então Paulo, as we saw in the prior verses, como vimos nos versículos anteriores, desired to know Christ. ele aspirava a conhecer Cristo. But this word know Mas essa palavra conhecer, is actually, if we get the sense in the original Greek, mas na verdade se a gente pega o significado real no grego, it's wonderful. é maravilhoso. So in the Amplified Bible, Na Bíblia Amplificada, which takes these verses and presents it in a fuller way from the original e meaning, que apresenta esse versículo de uma forma completa para que a gente entenda, I will share that now, and so you have a sense of what does this word know actually mean for us. eu vou compartilhar esse versículo aqui agora para que a gente tenha esse entendimento do que essa palavra realmente significa. Okay. Amplified Bible says to know is progressively become. Essa na versão amplificada da Bíblia diz que conhecer é progressivamente se tornar, More deeply and intimately acquainted with Him. é progressivamente se tornar mais profundamente e intimamente relacionado com Ele, Perceiving and recognizing and understanding buscando e reconhecendo e entendendo the wonders of His person. as maravilhas da sua pessoa, More strongly mais fortemente and more clearly. e mais claramente. Does that make a difference in our understanding? Isso não dá uma diferença no nosso entendimento? This is what I want. Isso é o que nós queremos. This is what we want, right? Isso é o que nós queremos, To certo? know Christ in such a way. Conhecer Cristo de tal maneira, Progressively become. para progressivamente se tornar. It means day by day, Isso significa dia a dia, moment by moment, momento a momento. we're going and knowing Christ more and more. Nós vamos conhecendo Cristo mais e mais, Week by week, month by month, year by year, mês a mês, dia a dia e anos a anos. we're progressing. Nós estamos progredindo To know deeply para conhecer profundamente and intimately. e intimamente. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Oh, hallelujah. Oh, aleluia! Oh, intimate, more acquainted with Him. E estar mais relacionado com Ele. As we're doing this, we're perceiving, Enquanto nós fazemos isso, nós estamos buscando, we're recognizing who He is, estamos reconhecendo quem Ele é and we're understanding how wonderful He is. e entendendo quão maravilhoso Ele é. Not only that, Não somente isso, we're doing that in a strong way. nós estamos fazendo isso de uma forma forte, Not just forte, but also clearly. mas não simplesmente forte, mas de maneira clara. This is to pursue Christ. Isso é buscar o I Senhor. was really impressed with this. Eu realmente fui impressionado And por my isso. prayer is that, Lord, E minha oração é:
draw me. Senhor, me atrai. Draw me Me atrai to see you in such a way, para vê-lo de tal maneira, to know you in such a way. para conhecê-lo de tal maneira. I remember this song, 1453. Eu lembro desse hino, I can't sing it in Portuguese. So é I'll try to- 14:33. It says, Lord, Lord, attract me every step, or something like that. Ele diz, Senhor, First stanza, 14:33? 53. Oh, 14. Ele diz, Senhor, atrai-me mais um passo. Tira-me de onde estou. Right? Yeah. Keep just reading Há first stanza. muito tempo estou aqui. Podes mover-me, Senhor. Amém. The Lord wants to move us. He wants to advance in O us. Senhor quer nos mover. O Senhor quer que nós avancemos. So we just need to pray. Então nós temos que orar. Lord, draw me. Senhor, me atrai. Like the seeker in Song of Songs says, draw me. Como a buscadora em Cântico dos Cânticos, me atrai. And we will run after you. E nós correremos após ti. Amen. Amém. Okay, let's move on. Vamos continuar. Point A. O ponto A. In the book of Ephesians, the central matter is the subjective knowledge and experience of Christ. No livro de Filipenses, o assunto principal é o conhecimento subjetivo e a experiência de Cristo. I think this is self-explanatory, but I just appreciate that Agreed. Paul in in Philippians 2:5 says, "Let this mind be in you." Eu acredito que já compartilhei com os irmãos, mas em Filipenses 2:5. 2:5, Paulo diz que haja Let this mind be in you. que essa mente tende em vós esta maneira de pensar. This is subjective. Isso é subjetivo. The Lord doesn't want to be just outside of us. O Senhor não quer que estejamos simplesmente, que Ele não quer estar simplesmente fora de nós. He wants to operate within us. Ele quer operar dentro de The nós. focus of Philippians, as we've seen even in the verses, Então, o foco de Filipenses, como vemos nos versículos, is this matter of being subjective, é to have a subjective knowledge and experience. essa questão de ser subjetivos, de ter esse conhecimento subjetivo de Cristo. And even, in the last messages about think the one thing, E até have mesmo, the same love. até mesmo nas últimas mensagens sobre pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor. This is the Lord living out through us. Isso é o Senhor vivendo por nós, através de nós. Okay, point B. Então, ponto B. To have the excellency of the knowledge of Christ in Philippians 3:8 is by revelation. Obter a sublimidade do conhecimento de Cristo em Filipenses 3:8 se dá por revelação. But to know him in verse 10 is by experience. Mas conhecê-lo no versículo 10 se dá pela experiência. So we see this, Paul's experience before he was for the law. Então nós vemos as experiências de Paulo antes de ele conhecer Cristo. He was actually persecuting the saints. Ele na verdade estava perseguindo os santos. On the way to Damascus, something marvelous happened. No caminho a Damasco, algo maravilhoso aconteceu. He saw Christ and the church, and I'm aware of time. Ele viu Cristo e a igreja. And this changed him. E isso mudou ele. This is the revelation. Isso é revelação. When he saw this revelation, he desired to know more of Christ. Quando ele teve essa revelação, ele desejava, ele aspirava a conhecer mais Cristo. Point C. Ponto C. The excellency of the knowledge of Christ is the excellency of Christ realized by us. A sublimidade do conhecimento de Cristo é a sublimidade de Cristo tornada real para nós. In what way is Christ excellent? De que maneira Cristo é excelente? If Christ is excellent Se Cristo é excelente, and we experience him, nós experienciamos Ele, then we need to be able to articulate how is he excellent. nós temos que ser capazes de articular e dizer o quão excelente Ele é. Because if we have not experienced the excellent Christ, Porque se não temos desfrutado o Cristo excelente, that means that Christ has not been realized in us. isso significa que Cristo não foi realizado, não foi percebido por Of course, nós. for our salvation,
É claro. Judicial redemption, yes. É claro, nós fomos salvos à redenção judicial. And we're in the organic E salvation. nós estamos na salvação We have this, orgânica. but Christ is so unsearchably rich. Cristo é extremamente rico. So we need to have a realization of who Christ is. Então temos que ter essa realização, conhecimento de quão excelente Cristo é. Okay, point D. Ponto D. Paul first received the revelation of Christ. Then he sought the experience of Christ. Paulo primeiro recebeu a revelação de Cristo, então buscou a experiência de Cristo. To know and to enjoy Christ in an experiential way. Conhecer e desfrutar Cristo na experiência. You know, the brother James shared this portion and talked about. O irmão James compartilhou essa mensagem, ele fala He aqui. talked about the book of Hebrews, Ele fala sobre o livro de Hebreus. and this is also one of my favorite books actually. E isso é um dos meus livros favoritos, na And verdade. Paul wrote this book, Paulo escreveu esse livro. and if you haven't read Hebrews recently, please take a look at it and read Hebrews because it's such a marvelous book. Se vocês não têm lido, estão pensando em ler algum livro agora, pegue Hebreus para ler porque é um livro maravilhoso. He shows how wonderful Christ is, Ele mostra quão maravilhoso Cristo é. how superior Christ is to anything else. Quão superior Cristo é de todas as outras coisas. Because the Hebrew believers they were saved, Porque os crentes hebreus, eles eram salvos. and they were going back to the things of Judaism. E eles estavam voltando às coisas do judaísmo. So Paul wrote to them, Então Paulo escreveu a eles. and he said, I'm just going to read a few portion of what Christ is. E ele escreveu, eu vou ler uma pequena porção do que Cristo é. We see Christ is excellent and superior. Nós vemos que Cristo é excelente e superior. He's superior to the angels. Ele é superior aos anjos. He's superior to Aaron. Ele é superior a Arão. He's superior to Moses. Ele é superior a He's the Moisés. high priest in the order of Melchizedek, Ele é o supremo sacerdote, Melquisedeque, saving us to the uttermost, interceding for us to save us to the nos uttermost. salvando ao máximo. And not only that, not only that, E não somente isso, he's the author of a new covenant, ele é também a nova aliança, the better covenant, a aliança superior. with the perfect sacrifice. Ele é o sacrifício perfeito. Oh, he's also the reality of all the offerings. Ele é também a realidade de todas as He's the ofertas. forerunner. Ele é o forerunner, ele é o primeiro que está à frente de todos na corrida. Hallelujah. Aleluia! He is such a wonderful person. Ele é essa tal pessoa maravilhosa. This is our wonderful, wonderful Christ. Esse é o nosso Cristo So maravilhoso. Paul saw this wonderful person. Então Paulo viu essa pessoa maravilhosa. No one was motivated to change. Ninguém o motivou a mudar. So he was motivated to change because he saw Christ. Então ele foi motivado a mudar porque ele viu Cristo. Amen. Amém. The word know in Philippians 3:10 is equal to experience. E a palavra conhecer em Filipenses 3:10 equivale a experimentar. To know Christ means to experience Him, to enjoy Him, to participate in Him, and to partake of Him. Conhecer Cristo significa experimentá-lo, desfrutá-lo, participar nele e partilhar dele. So to know Christ is thus to apprehend Him by experiencing Him. Então conhecer Cristo é, portanto, apreendê-lo experimentando. To know Christ is not merely to have the knowledge concerning Him, but to gain His very person. Conhecer Cristo não é meramente ter conhecimento sobre ele, mas ganhar a sua própria pessoa. There's an expression, you are what you eat. Essa é a expressão, essa é aquela expressão, nós somos o que comemos. And if we eat Christ, E se comemos Cristo, we become Christ. nós nos tornaremos Cristo. We actually gain His person. Na verdade, ganhamos a sua pessoa. And His person is expressed through us in a subjective way. E a sua pessoa é expressada por nós de maneira subjetiva. So to gain something requires the paying of a price. Então, para se ganhar algo, é necessário pagar um preço. So we talked about Paul paid a price. Então, falamos sobre Paulo pagar um preço.
because he counted all things as loss. Porque ele contou todas as coisas, considerou todas as coisas como perda. But as I was preparing, I was reminded by the Lord. Mas enquanto eu estava preparando, eu fui lembrado pelo Senhor. The Lord also paid a price. O Senhor também pagou o preço. He paid the ultimate price. Ele pagou o preço mais alto. And the verse that came to me was Matthew 13. E o versículo que veio a mim foi Mateus 13. There's a parable regarding a merchant. Há uma parábola aqui relacionada com Deixa eu só abrir aqui o versículo. Desculpe. Não, é...13, 45 and 46. Aqui então há uma parábola do 45 que diz: o reino dos céus Go ahead. Can I read it? Yeah, please. É também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. So the matter of paying a price, the Lord is the unique example. Então a maneira nessa questão de pagar o preço, o Senhor é o exemplo. Hebrews says, for the joy set before him. Hebreus diz que a alegria estava proposta à sua frente. He endured the cross. E ele desfrutou a cruz. Ele foi à cruz. Despising the shame. Ele desconsiderou toda a vergonha. So the Lord paid the price. He found there was a merchant who represents the Lord. Então o Senhor pagou o preço. Esse negociante que representa o Senhor, he's looking for pearls. Ele está procurando por pérolas. But he found one pearl of great value. Mas ele achou uma pérola de grande valor. So he went and sold everything that he had. Então ele vendeu tudo que ele tinha. I'm not going to go into details about the oyster and how pearls are formed, but it's a very good footnote to read. Eu não vou entrar em todo o detalhe aqui dessa história, mas há uma boa nota de rodapé para ler aqui. But he gave everything up for the church. Mas ele entregou todas as coisas pela igreja. For each one of us. Por cada um de nós. And we're the one that wounded him. Sorry, come again? We are the ones that wounded him. Nós somos aqueles que feriram ele. But he paid the price for us. Mas ele pagou o preço por nós. So for us, we also have to pay the price to gain Christ. Então, para nós temos que pagar o preço para ganhar Cristo. Without paying a price, sem pagar o preço, can we say we gain something? Nós podemos ganhar alguma coisa? Our time. Nosso tempo. How do we redeem our time? Como remimos o nosso tempo? Redeem our time is a matter of paying a price. Remir o nosso tempo é uma maneira de pagar o preço. Turning to our spirit. Voltar ao nosso espírito. It's a matter of paying the price. Isso é pagar o preço. Because there's the other side. Porque o outro lado, our soul, nossa alma, is killed. É morta. So, day by day we have opportunity to pay the price. Então, dia a dia nós temos oportunidades de pagar o preço. There's so much that could be said, but há tanto que eu poderia dizer, irmãos. Mas amém. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. To gain Christ is to experience, enjoy. Yes. To gain Christ is to experience, enjoy, and take possession of His unsearchable riches by paying a price. Ganhar Cristo, número 2, é experimentar, desfrutar e tomar posse das suas riquezas insondáveis, pagando um preço. Again, the matter of price. De novo, irmãos, essa questão de pagar o preço. You know, ultimately the price we pay. Sabe, finalmente o preço que pagamos relates to everything that is outside of God. Sir, come again? Relates to everything that is outside of God. É relacionado a tudo que está fora de Cristo, de Deus. And those are the things that distract us the most. E aquelas coisas são as que nos distraem mais. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, amém. Amen. The Christian life is a life of gaining Christ,
in his all-inclusiveness. A vida cristã é uma vida de ganhar Cristo em sua toda inclusividade. Even though Paul had experienced and gained Christ tremendously, he did not consider that he had experienced him in full or gained him to the uttermost. Apesar de Paulo ter experimentado e ganhado muito de Cristo, ele não considerou que o tinha experimentado plenamente ou que o havia ganhado ao máximo. So Paul was advancing. Então Paulo estava avançando, He's advancing to gain Christ, avançando para ganhar Cristo, to gain every aspect of Christ. para ganhar cada aspecto de Cristo. In order to gain Christ to the full extent, Paul not only forsook his experience in Judaism, but also would not linger in his past experiences of Christ. Sim. Para ganhar Cristo ao máximo, Paulo não apenas renunciou à sua experiência no judaísmo, mas também não permanecia nas suas experiências passadas de Cristo. You know, the Lord grants us so many experiences of himself. Sabe, o Senhor nos concede muitas experiências dele mesmo. Sometimes we hold on to them. Algumas vezes nós ficamos presos a essas I'm experiências. reminded of Abraham and Isaac. Eu fui lembrado de Abraão e Isaac. So Isaac was a promised child. The Lord gave him Isaac. Então Isaac era o filho prometido, Deus deu ele a Abraão. And then God said, E então Deus disse: go and sacrifice him. vá e sacrifique-o. What would you do? O que nós faríamos? Abraham didn't say anything. Abraão não disse At nada, least as is recorded in the word. pelo menos no que está registrado na Bíblia, na palavra. And he just went. He obeyed. Ele simplesmente foi, ele obedeceu, Because he knows that God is a God of resurrection. porque ele sabia que Deus é um Deus da ressurreição. But he went. Mas ele foi. But interestingly, Mas muito interessante, the Bible says, on the third day, a Bíblia diz: no terceiro dia, the day of resurrection, o dia da ressurreição, Isaac was liberated. Isaac foi liberado. Actually, he was resurrected. Na verdade, ele foi ressuscitado. It's wonderful. Isso é The maravilhoso. Bible is just wonderful. A Bíblia é simplesmente maravilhosa. So our experiences of the Lord, Então nossas experiências com o Senhor, they're precious. elas são preciosas, But then don't let's linger there, mas não podemos permanecer nelas, because there's so much more. porque há tantas outras. And the Lord wants to bring us on. E o Senhor quer nos fazer com que avancemos. Paul says that to me, Paulo diz: para mim, less than the least of all saints, o menor de todos os santos, was this grace given foi essa graça to dada announce to the Gentiles para anunciar aos gentios the unsearchable riches of Christ as the gospel. as riquezas insondáveis de Cristo como evangelho. Saints, the unsearchable riches of Christ is still a gospel to us today. Santos, as riquezas de Cristo, The unsearchable riches of Christ is still a gospel to us today. as riquezas insondáveis de Cristo It's still a gospel to us today. é o evangelho para nós hoje. Because we're still reaching out to apprehend all these riches. Porque nós come again? We're still reaching out Porque nós ainda estamos alcançando to gain all these unsearchable riches. para ganhar todas essas riquezas insondáveis. So don't linger. Então não permaneça. Like Paul, stretch forward. Como Paulo, avance. Amen. Amém. Point G, to know Christ is the result of being found in him. Ponto G, conhecer Cristo é o resultado de ser achado nele. The righteousness which is through faith in Christ, the righteousness which is out of God and based on faith, caused Paul to know Christ. A justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, fez com que Paulo conhecesse Cristo. On the other hand, the righteousness that we work out by our own effort does not cause us to know Christ. Por outro lado, a justiça que desenvolvemos pelo nosso próprio esforço não nos faz conhecer Cristo. I really appreciate this because it's a particular phrase. Eu realmente desfrutei isso porque há uma frase específica, Subjective righteousness. justiça subjetiva.
This is Christ being infused into us Isso é Cristo sendo infundido em nós to be lived out of us. para ser expressado por And nós. this is actually a linen garment for the wedding feast. Isso na, ver- This is a linen garment for the wedding feast. Isso, Sorry. na verdade, é o ornamento de linho para a festa, For the wedding feast. para a festa de casamento. Yeah. É o ornamento de linho para a festa de casamento. So we need to have this subjective righteousness by gaining Christ, Nós temos que ter, então, na verdade, essa justiça by gaining Christ, por ganhar Cristo, so that Christ can be lived out of us. para que Cristo possa ser expressado por So that nós. when people come to us, Então, quando pessoas vêm até they nós, see us at the grocery store, Sabenyago, quando nós vamos ao mercado, Savenhago, or wherever, even in our homes, ou até mesmo nas nossas casas, they find us in Christ. eles nos encontrem em Cristo. Not in ourselves, not in our disposition, Não em nós mesmos, na nossa disposição, not in anything apart from Christ. em nada que não seja Cristo. Paul exercised to have this kind of righteousness. Paulo exercitava para ter esse tipo de justiça. Amen. Sorry. Paul aspired to know and experience the power of Christ's resurrection. Paulo, That's Algarismo Romano 2. Paulo anelava conhecer e experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Oh, Lord Jesus. So we Oh, saw Senhor Paul Jesus. aspired to know, Então nós vimos que Paulo aspirava a conhecer Cristo. and now we're talking about know and experience the power of Christ's E resurrection. agora falamos sobre conhecer e experimentar o poder da ressurreição de Cristo. So this is a little bit more specific in terms of what Paul aspired to know. Então isso é algo um pouco mais específico com relação ao que Paulo aspirava. So the power of Christ's resurrection is the resurrection life itself. Então o poder da vida de ressurreição, The power of Christ's resurrection is his resurrection life, o poder da ressurreição de Cristo é a sua vida de ressurreição, which raised him from the dead. que o ressuscitou dentre os mortos. In Ephesians 1, we see that it says Em Efésios 1, nós vemos que os santos, 1:19. em Efésios 1:19, And what is the surpassing greatness of his power vemos que qual a suprema grandeza do seu poder toward us who believe, para conosco os que cremos, according to the operation of the might of his strength, segundo a operação da força do seu poder, which he caused to raise Christ, que ele, to operate in Christ, que ele exerceu em Cristo, in raising him from the dead ressuscitando dentre os and mortos setting him at his right hand in the heavenlies. e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Oh Lord. Amen. Ó Senhor. So, and then in point B, Christ himself is E resurrection. então no ponto B diz: o próprio Cristo é a ressurreição. Amen. Amém. Oh, senhores. And then this is in John 11:25. Então João 11:25, The Lord said, I am the resurrection and the life. o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. So this was where, I believe it was Martha, wanted to come and take care of what's his name? Então It's Lazarus. aqui é a passagem onde ele vem e ele fala para Lázaro, And he said, oh, he's dead. e eles falam, né? Ele está morto. And the Lord said, I am the resurrection and the life. E o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Death has nothing on Christ. Morte não tem nada a ver com Cristo, Because Christ himself is resurrection. porque Cristo é a própria ressurreição. Amen. Amém. Okay, I'm going to move on to. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. So, point A, 2. These things says the first and the last, who became dead and lived again. A2.
B2, ok. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Lived again refers to resurrection. Tornou a viver refere-se à ressurreição. The Lord suffered death and lived again. He entered into Hades, but death could not hold him because he is resurrection. O Senhor sofreu a morte e tornou a viver. Ele entrou na morte, mas ela não pôde retê-lo, pois ele é a ressurreição. Amen. Christ went to Hades, passed through death, overcame death, and came out of death triumphantly. Cristo foi ao Hades, passou pela morte, venceu-a e saiu dela triunfantemente. This is resurrection. Isso é ressurreição. Amém. Resurrection means that a man, Ressurreição significa que um homem, our Lord o Jesus, nosso Senhor Jesus, has broken through the barriers, quebrou as barreiras, even the greatest barrier of all, até mesmo a maior de todas, death. a morte. Oh, he broke the barriers of death. Ele quebrou as barreiras da morte. The Lord's resurrection broke the barriers of the natural realm. A ressurreição do Senhor quebrou todas as barreiras da esfera natural. Thus Christ is no longer bound by anything, including space and time. Uau. Assim Jesus não está mais limitado a nada, incluindo o espaço e o tempo. You know, we all live in this realm of time and Sabe, space. nós vivemos nessa esfera de espaço e tempo. Our biggest limitation is space and time. Nossas maiores limitações são o espaço e o tempo. These two things cannot limit the resurrected Christ. Mas essas duas coisas não podem limitar o Cristo ressurreto. Hallelujah. Aleluia! Death is the greatest limitation, but resurrection has conquered death. Therefore, resurrection is the greatest power of all. A morte é a maior limitação, mas a ressurreição venceu a morte. Portanto, a ressurreição é o maior poder de todos. Amen. Amém. Amen. Resurrection is life that overcomes death. A ressurreição é vida que vence a morte, Without being damaged or injured by death. sem ser danificada ou ferida pela morte. So when the Lord came out of Hades, Então, quando o Senhor saiu do Hades, when he came out of death, when he was quando resurrected, ele saiu da morte, quando ele foi ressuscitado, there was no damage in him. não havia dano nele. He came out with the keys of death and Hades. Ele, na verdade, veio com as chaves da morte do Hades. If he was damaged by it, he would not have the keys. Se ele tivesse sido danificado, ele não teria as chaves com ele. The one that has the key is the owner. Aquele que tem a chave é o proprietário. He can go in and out as he wishes. Ele pode entrar, pode sair conforme ele quer. So there was no damage to him. Então não havia dano nele. This is our Christ who is the resurrection. E esse é o nosso Cristo que é a ressurreição. Death is powerless to do anything with resurrection. A morte é impotente para fazer qualquer coisa com a vida de ressurreição. Death can inflict all kinds of damage on other forms of life. A morte pode infligir todo tipo de dano em outras formas de vida. Only one kind of life cannot be hurt by death. Apenas um tipo de vida não pode ser ferido And pela this is morte. the resurrection life. E essa é a vida de ressurreição. Amen. Amém. The Spirit is the reality of Christ's resurrection and its power. O Espírito é a realidade da ressurreição de Cristo e o seu poder. In Romans 1:4, Em Romanos 1:4, we see this. nós vemos isso. He who was designated Son of God Aquele que foi designado Filho de Deus in power, em poder, according to the Spirit of holiness, de acordo com o Espírito de santidade, out of the resurrection of the dead, por meio da ressurreição da morte. Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo, nosso Senhor. The reality of Christ's resurrection and its power is just the Spirit. A realidade da ressurreição de Cristo e o seu poder é simplesmente o Espírito. I have maybe a little bit of testimony here. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui. The matter of resurrection power. Nessa questão de poder de ressurreição.
hope my wife would excuse me by using Eu this espero example. que minha esposa me perdoe, me dê licença para dar esse exemplo. But you know, we're always to enjoy the resurrection life. We need to live a crucified life. Mas sabe, para poder desfrutar o poder de ressurreição, nós temos que viver uma vida crucificada. But I remember when we were courting each other. Mas eu lembro quando nós estávamos namorando, Just a while ago. Já faz algum tempinho. Thank you. We have 3 kids. Nós temos 3 filhos. Anyways, I just went to visit her where she was living. Eu fui visitar aonde ela estava Where vivendo. she was living, and I sort of expressed to her my feelings. Então, para expressar a ela os meus sentimentos, And she has similar feelings. ela também which was good. ela tinha também alguns sentimentos similares, o que era bom. But what happened was when I returned to my locality, Mas o que aconteceu foi que quando eu voltei para minha localidade, just within me there was a lot of turmoil, dentro de mim havia muito tumulto. and I wasn't clear Eu não estava claro regarding this matter of pursuing. com relação a I esse know some sisters assunto. are already laughing, right? Algumas irmãs já estão rindo aí, na verdade. But really, this Mas is a spiritual experience. essa é a experiência do Espírito. As believers, we don't have an experience that is completely outside of the Lord, Como cristãos, nós não temos uma experiência that is completely outside of the Lord, que é completamente the outside of the Lord, fora do Senhor. because the Lord arranges. Porque o Senhor, Ele arruma as coisas. So I temper that with what I'm going to say. Sorry, come again? I temper what I'm going to say with that. Então eu Soft. vou tomar cuidado, eu vou falar de forma mais suave o que esse testemunho. So anyways, Então, de qualquer forma, because I was turmoil in my being, porque havia esse tumulto no meu ser, I had to fellowship with her and say, hey, I think we need to pause. eu tive que ter comunhão com ela e falei, eu acho que a gente deve pausar por enquanto. It was really genuine. Isso foi realmente genuíno. And I'm sure my wife she didn't like it. Eu tenho certeza que minha esposa não gostou disso. I didn't like it either, actually. Eu também, na verdade, não gostei disso. Mas, anyways, one thing I did, Mas uma coisa eu fiz. I prayed to the Lord. Eu orei ao Senhor. I said, Lord, Eu disse, Senhor, if this sister is for me, se é para mim, se ela é para mim, se isso é para mim, I pray that you preserve her for me. eu oro para que o Senhor a preserve para mim. And if I'm for her, E se eu sou para ela, Lord, preserve me for her. Senhor, me preserve para ela. So the relationship was put on the altar. Então, inicialmente coloquei-a no altar. We're married now. Nós estamos casados agora, Because the Lord came as a resurrected Christ. porque o Senhor veio como Cristo ressurreto. And He began to give me the new feelings E Ele começou a me dar novos sentimentos, that was much better. que than eram, before. na verdade, muito melhores do que aqueles. So I say this because we're talking about the resurrection life. Então eu digo isso porque estamos falando do poder da ressurreição. We have little experiences of resurrection, Nós temos poucas experiências de ressurreição, but the Lord can also take us through something deep like this. mas o Senhor quer nos levar a situações e experiências mais profundas como essas. The key is to stay connected to the Lord. A chave é estar conectado com o Senhor. If we stay connected to the heavenly Christ, Se estamos conectados com o Cristo celestial, in His heavenly ministry, He will minister to us what we need. em seu ministério celestial, Ele vai nos ministrar aqui na terra. And things that have been put on the altar, E as coisas que colocamos no altar, He can resurrect. Ele pode ressuscitar, Because He is the resurrection life. porque Ele é a vida de ressurreição. This takes us to point E. Isso nos leva ao ponto E. The principle of resurrection is that the natural life is killed and that the divine life rises up in its place. O princípio da ressurreição é que a vida natural é morta e a vida divina se levanta no seu lugar. That which passes through death and still remains is resurrection. O que passa pela morte e permanece
é ressurreição. Resurrection is something that has come out of death Ressurreição é algo que saiu da morte and that is beyond the natural realm. e que está além da esfera natural. Saints, we all have natural abilities. Santos, todos nós temos habilidades naturais. Like Paul. Paul was, I mean, you can tell, Paul was an orator. Como Paulo era An orator. He um was very orador. good, very eloquent kind of person. Ele era uma pessoa muito eloquente, Just by his writings. simplesmente pelos escritos dele. But based on his testimony, he counted those things as loss. Mas baseado no testemunho dele, ele considerou tudo isso como perda. And the Lord has to resurrect it. E o Senhor teve que ressuscitá-lo. Saints, in our daily living, Santos, em nosso viver diário, we need the same kind of thing. nós temos o mesmo tipo de If we have situação. some natural strength, Se temos alguma força natural, we know who we are. nós Right? sabemos quem nós somos. We know our natural disposition, Nós conhecemos nossa disposição natural, right? certo? But we have to put this on the cross. Mas temos que colocar isso na cruz. When we do, Quando fazemos isso, the Lord has a way o Senhor tem uma maneira for us to bring it up in de, resurrection de nos trazer para a ressurreição. and be used for His purpose. E Ele nos usa para esse propósito. Amen. Amém. Amen. 4. 4. To be in resurrection means that our natural life is crucified and that the God-created part of our being is uplifted in resurrection to be one with Christ in resurrection. Estar em ressurreição significa que a nossa vida natural é crucificada e que a parte do nosso ser criada por Deus é levantada em ressurreição para ser uma com Cristo em ressurreição. Romans 6:5. Romanos 6, 4. 5. Romanos 6, 5. For if we have grown together in the likeness of his death, Porque se fomos plantados e temos crescido, right? yes, Juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, indeed we will also be in the likeness of his resurrection. certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Praise the Lord, death is not the end. Louvado seja o Senhor, a morte não é o fim. There's resurrection. Há ressurreição. Point 5. Ponto 5. When we do not live by our natural life and we live by the divine life within us, we are in resurrection. Quando não vivemos pela nossa vida natural, mas pela vida divina em nós, estamos em ressurreição. Amen. Amém. So we've seen that Paul desired to know Christ, Então vemos que que Paulo aspirava a conhecer Cristo, but not just in a superficial way. mas não simplesmente numa maneira superficial. He wanted and gained Christ in a very deep and subjective way. Ele queria ganhar e conhecer Cristo de uma forma muito profunda e subjetiva. And of course, he knows the power of the resurrection of Christ. E ele, é claro, conheceu o poder da ressurreição de Cristo. We need to be exercising this. Nós And precisamos nos exercitar para isso. I appreciate Brother Toninho because he said something before the meeting. E eu desfrutei o compartilhar do irmão Toninho, que ele compartilhou algo antes da reunião. To be in resurrection just means we need to turn to our spirit. Estar em ressurreição significa simplesmente voltar ao nosso espírito. When we turn to our spirit, Quando- we have an enjoyment of the Lord and we are in resurrection. Quando voltamos ao nosso espírito, nós desfrutamos o Senhor e estamos em ressurreição. Amen. So I'll stop here and Eu paro aqui the saints can help to complete the message e os santos podem completar a mensagem for the mutual building up. para o edificar mútuo. Amém. Amém.